Então vamos lá, continuar o nosso assunto de patrimônio líquido, estudando agora as reservas de capital. Aqui, reserva de capital. Então, é algo importante que a gente tem que saber todos os detalhes sobre este ponto, que, claro, é classificado no patrimônio líquido. Eu tenho alguns tipos de reservas de capital. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Vamos lá, pessoal. As contas de reservas de capital registram aí os valores recebidos dos sócios ou de terceiros que não se configuram como receita, isto é, não transitam pelo resultado do exercício, sendo contabilizados diretamente no patrimônio líquido. Então, não são receitas, são valores recebidos e que vão direto para o PL. Então, são tipos de reservas de capital. Olha aqui, eu vou ter o ágio na emissão de ações, que é o que, Felipe? Ágio na emissão de ações é quando a empresa ela vende a sua ação por um valor superior ao valor nominal de emissão. Então, quando a empresa ela emite 1.000 ações a R$10, se ela vender a ação a 12, 12 menos 10, R$2, ela teve um ágio por ação de R$2. Claro, se fosse todo, e fossem 10.000 ações, seriam aí R$20.000. Beleza? Produto da alienação das partes beneficiárias e do bônus de subscrição. Vamos já explicando aqui. Olha, primeiro, produto da alienação, ou seja, tem que ter uma venda, claro, onerosa e não gratuita. Partes beneficiárias são pessoas que prestaram relevante serviço para entidades, tá? Pode ser um ex-funcionário, um ex-sócio, que continua ali, né, com essa parte beneficiária tendo um rendimento. E aí, claro, para ela obter, tem que ser comprada. E bônus de subscrição é quando a empresa, né, ela recebe de uma determinada pessoa um valor com o futuro, né, com a prioridade para subscrever o capital. Então, eu tenho ali um produto da alienação, né, do bônus de subscrição. Lucro na venda de ações e tesouraria. Pessoal, tem o mesmo objetivo aqui de ágio na emissão de ações. Na verdade, é quando a empresa ela tem ações e tesouraria, comprou por 10, decide vender por 13. Então, ela vai ter um ganho de R$3. Então, o lucro na venda de ações e tesouraria se equivale ao ágio na emissão de ações, portanto, é uma reserva de capital. E o resultado da correção monetária do capital realizado enquanto não capitalizado, isso hoje em dia quase não tem, tá bom? Então, é outro aí, né? Reserva de capital. Tá ligado quando eu tinha aí a questão da correção monetária, ou inflação alta, que acabava prejudicando, beleza? Que acabava prejudicando. Então, o lançamento, quando tiver uma reserva de capital, vai ser da seguinte maneira. Eu debito caixa ou bancos, que isso aumentou o ativo, e eu credito reserva de capital. Aí cada reserva aí sua específica. Claro que a gente vai detalhar mais ainda cada passo a passo, mas o primeiro momento é saber o quê? Quais são os tipos de reservas de capital? Eu tenho 4, tá bom? Eu tenho 4. A gente vai ver as demais agora na telinha, agora aprofundando o assunto. Então, o que eu digo aqui? Olha, lá na Lei 6.404, no artigo 182, ele diz: serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem o quê? E ele me traz, só estou mostrando para você onde é que está a legislação. Tá certo? Olha, a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações, sem valor nominal, que ultrapassar a importância destinada à formação do capital
inclusive no caso de conversão em ações de debêntures ou de partes beneficiárias. Resumindo, pessoal, esse é o ágio na emissão de ações. Na verdade, é a reserva de capital ágil na emissão de ações, beleza? E o produto da alienação das partes beneficiárias e bônus de subscrição. Então, vejam, ágil na emissão de ações, partes beneficiárias e bônus de subscrição. Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção monetária do capital realizado enquanto não capitalizado, no parágrafo 2º, que é a outra reserva aqui. Felipe, lucro na venda de ações e tesouraria, né? A gente não viu. Por quê? Porque, pessoal, isso é uma correlação. Então, se ele vender ações de tesouraria tem lucro, isso equivale ao ágio na emissão de ações, também seria uma reserva de capital. Fechado? Tranquilo? Então, vamos aí avançando. Tomando água. Beleza. No patrimônio líquido, os valores recebidos por uma entidade para reforço de capital e que não transitam pelo resultado como receitas são contabilizados como o quê? Olha, eles foram recebidos, né? E não transitam pelo resultado como reforço de capital. Isso são as reservas de capital. É importante a gente destacar isso. Então, assunto bem tranquilo aí de se fazer. Mas, reserva de capital. Então, pessoal, as reservas de capital somente poderão ser utilizadas para o quê? Então, eu trouxe uma esquematização disso, tá? Show de bola? Então, isso aqui também está lá na Lei 6.404, para absorção de prejuízo quando ultrapassar os lucros acumulados e as reservas de lucros. Então, se eu já usei todo o meu lucro acumulado, utilizei toda a minha reserva de lucro e ainda tenho prejuízo, aí eu posso absorver com a reserva de capital. Resgate, reembolso ou compra de ações, né? Então, se ela quiser comprar ações aí, e aí, claro, ações, por exemplo, em tesouraria, tá? Resgate de partes beneficiárias, isso também pode ser utilizado com as reservas de capital. Incorporação ao capital social, ou seja, aumento do capital. E pagamento de dividendo a ações preferenciais quando essa vantagem lhes for assegurada. Tá bom? Lembrando que dividendo nós já falamos, mas é importante relembrar que corresponde a uma distribuição de rendimento aos acionistas e sócios. Beleza? E aí, a reserva de capital também pode ser utilizada para isso. Então, lembrando que caso a empresa tenha reserva de capital, ela somente pode utilizar para isso. Ah, eu quero pagar juros. Não pode. Né? Ah, eu quero comprar bônus de subscrição. Não pode. Só pode para absorver prejuízo quando ultrapassar lucros acumulados em reserva de lucros. Né? Aqui compra, né? Reembolso, resgate de ações. Né? No caso aqui, ações de tesouraria. Resgate de partes beneficiárias, que teve ali o produto da alienação. Aumento de capital e pagamento de dividendos. Ações preferenciais. Tem dois tipos de ações. Né? A gente já viu ações ordinárias e preferenciais. Né? As preferenciais são aquelas que, regra, não dão direito a voto. Então é isso. E aí, caso aconteça, né? Porque quando eu constituo a reserva de capital, credito a reserva de capital. Quando eu vou utilizá-la, aí o lançamento é o quê? Eu tenho que encerrar essa conta. Então eu vou
Quando for utilizar, nós vamos debitar a reserva de capital. Beleza? Que isso diminui o PL. E credita, tá? A conta aí, por exemplo, se for prejuízo acumulado, credita prejuízo acumulado. Se for capital social, ó, credita aqui capital social, né? Ok? Baixas beneficiárias, né? Incorporação ao capital e pagamento de dividendos. Eu coloco aqui dividendos a pagar. Tranquilo? Aí, por exemplo, quando for resgate de partes beneficiárias, né? Aí eu debitaria a reserva de capital, parte beneficiária, e creditaria aí caixa pelo pagamento. Pronto? Então, leva isso na mente. Agora, vamos fazer exemplos práticos para a gente ver como isso é cobrado. Todo exemplo ele diz, olha aí, foram emitidas 10 mil ações com valor nominal de R$1, adquiridas por R$1,20 pelos acionistas, ágio de 20 centavos por ação. Como fica o lançamento? Então, pessoal, olha, o valor que eu vou debitar a entrada de dinheiro, caixa ou bancos, tá? Esse valor corresponde ao quê? Ao valor da quantidade de ações, 10 mil ações, vezes o valor que ele recebeu. Ele recebeu 1,20. Então, eu vou colocar aqui vezes 1,20. Então, isso vai dar, olha aqui, R$12.000, que isso aumenta o ativo. E aí eu vou creditar, porque eu integralizei capital, eu vou creditar capital social. No valor de quanto, pessoal? Capital social ele é creditado no valor nominal da ação. Então, eu vou pegar 10 mil ações. Vezes R$1. Então, isso daqui vai dar R$10.000. E a diferença, pessoal, que é o valor que justamente veio a mais, ou seja, os 20 centavos, isso vai ser a reserva de capital, tá? Ágio na emissão de ações. Beleza? Que vai dar aqui um valor de 2.000, tá? Que isso aumenta o PL e corresponde a 12.000 menos 10, tá? É uma forma de fazer, ó, 12.000 menos 10.000, ou 10.000 ações vezes 20 centavos. Beleza? Então, ágio na emissão de ações é um valor que a empresa recebe a mais do que o valor nominal de emissão das ações. E isso credita o meu PL por meio da conta reserva de capital, ágil na emissão de ações. Lembra que a gente estudou na aula passada gasto na emissão de ações? E aí, se vir ágil, faça o quê? A compensação. Olha o exemplo 2. Na tela, foram emitidas 10 mil ações com valor nominal de R$1. Até aí tudo bem, 10 mil de capital social. Adquiridos por R$1,20. Opa, capital social, né? Vai ter ali 10 mil e bancos vai ter 12 mil. Pelos acionistas, de um ágio de 20 por ação. Essa captação de recursos pela empresa provocou gastos de R$500. Gastos na emissão de ações. Então, se eu tiver ágio, eu vou
compensar esse gasto. Ah, Felipe, beleza. Então, como é que fica? Olha, pessoal, aqui isso daqui são gastos na emissão de ações. Fechado? Pronto. E quando eu tiver ágio, que é igual a esse 2, eu vou compensar. Como o ágio é maior do que o gasto, eu vou debitar caixa ou bancos, tá? Em qual valor, Felipe? Agora eu vou o quê? Eu vou pegar 12 mil, que eu já sei que é 10 mil vezes 1,20, mas eu vou reduzir 500 que eu paguei. Então, isso daqui vai dar 11.500, que aumenta o ativo. O capital social, ele não muda. Tá? No valor de 10 mil, ele aumenta aí o PL. E aí, o meu ágio, reserva de capital, ágio na emissão de ações, ele vai diminuir para 1.500. Por quê? Porque eu vou pegar os 2 mil e vou, 2 mil, e vou diminuir 500 do gasto. 2.500 menos 500 vai dar 10 mil. Tá bom? Então, a gente viu aqui na prática um exemplo que eu falei sobre o ágio compensar aí tranquilo. Pronto. Então é isso. Ok. Então vamos aqui. Um exemplo 3, pessoal, que é algo daquelas debêntures, né? Que a gente vai tentar explicar aqui para você. Um credor tem debêntures a receber no valor de 11 mil reais e aceita converter seu crédito em ações da companhia devedora no valor nominal de 10 mil. Para a companhia, a conversão ocorre com ágio obtido de 1.000, visto que o valor das ações transferidas é menor do que a dívida quitada. Então, veja, debêntures é uma operação que se assemelha ao empréstimo, tá? Onde a empresa pode emitir debêntures para captar recursos e assim ter dívida. Então, ela tem uma dívida, tá? Na verdade, ela tem. Aí, um credor tem debêntures a receber no valor de 11 mil, tá? E ela aceita converter em ações da companhia devedora. Lembrando, pessoal, tá? Aqui nós vamos avaliar na visão da companhia devedora no sentido normal. Então, aqui é o quê? É a companhia, só para você entender, que tem a dívida. Eu estou analisando nessa companhia que tem a dívida debêntures a pagar, tá? Debêntures a pagar. Então vejam, olha, a companhia ela tem
debêntures a pagar de 11 mil. E ela converte essa dívida em capital. Esse credor vai se tornar sócio da empresa. Só que o que é que ela faz? Ela, olha aqui, troca essa dívida de 11 mil por um capital de 10 mil. Então, eu creditei aqui 10 mil. Vou debitar 11 mil. Então, vejam que foi bom para ela. Ela pagou com 10 o que era 11. Então, se acontecer no caso de debêntures, isso vai ser ágil na emissão de ações no valor de 1.000. Beleza? Então, aqui é lançamento 1. Então, o que ele diz aqui, olha, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias. Ou seja, se eu estou convertendo debêntures a pagar ou partes beneficiárias em acionistas, nesse caso, se eu tiver um valor superior ao valor nominal, e teve, por quê? Porque ela trocou uma dívida de 11 por 10. Então, ela ganhou 1.000. Então, esses 1.000, eles vão ser ágeis na emissão de ações. Show! Bora para cima. Com relação aos componentes do patrimônio líquido, julgue o item subsequente. Uma reserva de capital pode surgir na operação de venda, com ágio de ações emitidas pela sociedade? Sim, eu ajo na emissão de ações. Beleza? Alienação de partes beneficiárias. Lembrando, pessoal, alienação, claro, se é uma venda tem que ser, né, onerosa, mas nós vamos reiterar, aqui tem que ser uma alienação onerosa, tá? Ou seja, tem que ter recebimento. As partes beneficiárias, ela tem algumas regras. Primeira, eu vou ter aqui participação nos lucros que não pode ultrapassar 10%. Tá? Então, essas pessoas não podem ter mais do que 10% do lucro. Tá? Por quê? Porque isso é um crédito. Eventual. E companhias abertas não podem emitir. Ok? Tem que ser uma companhia fechada, porque é realmente alguém que prestou um relevante serviço. Então, na venda de partes beneficiárias no valor total de R$1.000, o lançamento é qual? Olha, pessoal, se ele vendeu a empresa, então ela vai debitar caixa ou bancos, tá? E ela acredita a reserva de capital, alienação de partes beneficiárias. Show de bola? Um valor aqui de
R$ 1.000. Tá bom? E o resgate, como nós vimos, de partes beneficiárias, tá? É o lançamento contrário. Ou, né? Na verdade, é o lançamento contrário. Que acontece aqui, ó, resgate de partes beneficiárias. Então, vai ser o lançamento inverso. Então, debita e credita. Alienação. De partes beneficiárias e credita caixa ou valor aqui de R$ 1.000. Aqui aumenta o ativo, aqui aumenta o PL, aqui diminui o PL, aqui diminui o ativo. Show de bola? Então, é o que nós temos. O que mais, Felipe? Para finalizar, vamos ver agora o bônus de subscrição, que é bem parecido. Ó. Alienação de bônus de subscrição. Lembrando, né, tem que ser onerosa. Não pode ser a título gratuito. Se a alienação é uma venda, tá? E quais são as características dela? Olha, na verdade, quem tiver bônus de subscrição adquirir tem preferência na subscrição de capital. Do capital social. Beleza? Tá? E somente pode ter bônus de subscrição. Somente pode ter bônus de subscrição se tiver limite de K. Se tiver de capital autorizado. Fechado? Então, pessoal, a alienação tem que ser onerosa, não pode ser gratuita. Tomar cuidado, né? E aqui, bônus de subscrição é o direito que eu tenho no futuro. E, claro, para eu ter alienação de bônus de subscrição, eu tenho que ter um limite autorizado. Então, eu tenho um capital de 200 mil, mas está autorizado até 500. Aí eu posso vender, né? E fazer o reconhecimento de uma reserva de capital produto da alienação de bônus de subscrição. Se não, não poderia. Não poderia. Olha, então como é que fica, Felipe? Olha, sua empresa vende bônus de subscrição por 2 mil, o lançamento é. Aí eu vou o quê? Ó, debitar caixa ou bancos, tá? No valor de 2 mil. Isso aumenta o ativo, que ela recebeu dinheiro. E credita a reserva de capital, alienação de bônus de subscrição. No valor de 2 mil, que isso aumenta o PL. Fechado?
Pronto. Então, para finalizar, a gente encerra com uma questão. De acordo com a Lei 6.404, a conta do capital social discriminará o montante subscrito por dedução à parcela ainda não realizada. Serão classificados como reservas de capital as contas que registrarem o quê? Em caso de liquidação da companhia, os valores devidos aos credores quirografários? Não, pessoal. Reservas de capital são aquelas 4, né? Lucro na venda de ações de tesouraria, ágio na emissão de ações, produto da alienação das partes beneficiárias de bônus de subscrição e a questão da correção monetária. Os resultados não realizados decorrentes de negócio com a companhia também não. Os adiantamentos ou empréstimos das sociedades coligadas ou controladas, se é direito. Produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição, gabarito letra D. E ajuste de exercícios anteriores, reversões de reserva e dividendos, também não são aí reservas de capital. Tá certo? Reservas de capital. Fechado? Então, com isso, o nosso gabarito é letra D e concluímos mais uma questão para você.